O empresário Elon Musk voltou a agitar o cenário político norte-americano. Em declarações polêmicas, Musk acusou Trump de ingratidão e ameaçou cortar relações com a NASA. Subiu de tom o confronto entre o bilionário Elon Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em declarações divulgadas nas redes sociais e réplicas por vários meios internacionais, o dono da SpaceX e da Tesla teceu duras críticas a Trump, afirmando que sem o seu apoio financeiro, o republicano não teria vencido as eleições. Musk, que terá doado mais de 250 milhões de dólares à campanha de Trump, acusou o presidente dos Estados Unidos de ingratidão e prometeu cortar relações com a NASA caso a empresa continue a ser politicamente instrumentalizada. As acusações tornaram-se ainda mais graves quando Musk mencionou, sem apresentar provas, que Trump poderia estar envolvido no escândalo de pedofilia relacionado com o milionário Jeffrey Epstein. Desde que Musk se aproximou da administração republicana e passou a manifestar o apoio às figuras de extrema-direita, a Tesla já perdeu cerca de 20 mil milhões de dólares em valor de mercado devido a boicotes e rejeições internacionais. As declarações causaram forte repercussão, dividindo a opinião pública e aumentando a tensão entre os gigantes da tecnologia e os círculos políticos nos Estados Unidos. No momento polêmico, o presidente dos Estados Unidos afirmou que Harvard já negocia com o governo federal. Donald Trump havia anunciado a suspensão da entrada de estudantes estrangeiros na Universidade Americana. Trump falou à imprensa ao lado do chanceler da Alemanha, Friedrich Merz. O presidente americano disse que as negociações com Harvard estão progredindo e que espera que a instituição forneça em breve uma lista dos estudantes estrangeiros. Queremos ter estudantes estrangeiros, mas queremos que eles sejam verificados, disse Trump. O documento assinado ontem orienta o Departamento de Estado a verificar o perfil dos estudantes e a revogar os vistos daqueles que representem ameaça ao país. Donald Trump assinou também uma ordem que restringe a entrada de cidadãos de 19 países. Segundo o governo, essas nações representam risco à segurança dos Estados Unidos. A medida passa a valer a partir de segunda-feira e tem como objetivo impedir a entrada de pessoas com potencial para cometer atentados, como o que aconteceu no fim de semana, no Colorado. Na lista de países com entrada proibida nos Estados Unidos, há 3 do Oriente Médio, 7 da África, 1 da Ásia e 1 do Caribe. Já na lista de restrições parciais, há 3 da África, 2 da Ásia, além de Cuba e Venezuela. A tensão entre a China e Taiwan volta a subir. Pequim emitiu mandados de captura para 20 cidadãos acusados de pirataria informática e proibiu uma empresa da ilha de operar no continente. O governo chinês declarou guerra aos que considera apoiantes da independência de Taiwan. O governo chinês anunciou esta quinta-feira a emissão de 20 mandados de captura contra cidadãos taiwaneses acusados de ciberataques em território continental. Segundo a polícia de Guangzhou, o grupo de hackers teria agido sob ordens do Partido Democrático Progressista, o partido que atualmente encontra-se no poder em Taiwan e defensor da independência da ilha. Além disso, as autoridades chinesas baniram a empresa internacional alegadamente dirigida por Puma Chan, deputado taiwanês, e pelo seu pai. Ambos são considerados por Pequim como apoiantes ferronhos da separação de Taiwan. A porta-voz do gabinete para os assuntos de Taiwan disse que a empresa estava envolvida em comércio com o continente, mas deixou claro que o continente nunca vai permitir que as empresas ligadas à independência de Taiwan lucrem na China. O Partido Democrático Progressista reagiu, rejeitando categoricamente as acusações. O navio humanitário com destino a Gaza resgatou 4 migrantes líbios no Mediterrâneo. A bordo do navio estavam ativistas que ajudaram os migrantes a atravessarem o mar para fugir da guarda costeira.
Durante uma missão humanitária com destino à faixa de Gaza, o navio Medellín, operado pela coligação Flotilha da Liberdade, resgatou 4 migrantes líbios no mar Mediterrâneo. O alerta foi dado pela Frontex, Agência Europeia de Controlo de Fronteiras, após a identificação de um barco sobrecarregado com 30 a 40 pessoas em risco iminente. Quando Medellín se aproximou, um navio de guarda costeira da Líbia surgiu em alta velocidade e para escapar da captura e possível de regresso à Líbia, país onde, segundo organizações de direitos humanos, migrantes enfrentam tortura e abusos, e 4 dos imigrantes saltaram no mar sendo resgatados pelos ativistas a bordo. A coligação protestou contra o retorno dos outros migrantes à Líbia e apelou a países como Itália, Grécia e Malta para que ofereçam abrigo seguro aos resgatados. Entre os 12 ativistas a bordo estão Greta, o ator Liam da série Game of Thrones e a eurodeputada Rima Hassan, que foi impedida de entrar em Israel por causa da sua posição crítica contra a ofensiva militar em Gaza. O objetivo da viagem era quebrar simbolicamente o bloqueio marítimo a Gaza e levar ajuda humanitária à população palestiniana. E esta travessia a Gaza pode durar 7 dias. Portugal foi identificado como ponto de entrada de tráfico de cocaína para a Europa. A conclusão é da Agência da União Europeia sobre Drogas. Em Lisboa foram apreendidas 22 toneladas de cocaína em 2023, mais 5 do que no ano anterior. Esta e outras conclusões constam do relatório europeu sobre drogas divulgado esta quinta-feira. O relatório diz que este é um problema que é transversal a toda a Europa. De acordo com o documento, em 2023 foram apreendidas um total de 419 toneladas de cocaína em vários países europeus, quando em 2022 tinham sido 323 toneladas. Os números relativos às apreensões confirmam que a disponibilidade de cocaína na Europa continua a ser elevada e que, pelo 7º ano consecutivo, os Estados-membros apreenderam quantidades recorde. Também as drogas sintéticas estão a preocupar as autoridades, num total de 88 opiáceos sintéticos com efeito semelhante à heroína. Estas drogas, extremamente potentes e com risco de envenenamento e de morte para os consumidores, surgiram no mercado europeu desde 2009. Em Portugal, as estimativas mais recentes indicam uma prevalência de consumo de opiáceos entre os 0,3% e os 0,7%. São aproximadamente 28 mil utilizadores, o que representa um ligeiro decréscimo do número de consumidores face às estimativas anteriores. Estas novas substâncias têm um papel relativamente pequeno no mercado de drogas europeu em geral, mas ocupam um lugar de destaque nos países bálticos, o que faz crescer a preocupação quanto à utilização noutros Estados-membros da União Europeia. Uma investigação lançada levou ao desmantelamento de uma rede internacional dedicada à distribuição de material de abuso sexual de crianças. A operação culminou na detenção de 20 pessoas em 12 países, incluindo 7 países da América Latina. Cerca de 20 pessoas foram detidas em diferentes partes da Europa e do continente americano no âmbito de uma operação internacional contra a produção e distribuição de material pedopornográfico. A investigação, liderada pelas autoridades espanholas, começou no final de 2024 com patrulhas virtuais especializadas que detectaram grupos de mensagens instantâneas utilizados para divulgar imagens de exploração infantil, graças ao trabalho de identificação digital e à colaboração com a Interpol e a Europol. Os suspeitos foram localizados em 12 países diferentes. Entre os detidos encontram-se 7 pessoas em Espanha, incluindo um profissional de saúde e um professor. O primeiro terá pago a menores da Europa de Leste em troca de imagens explícitas, enquanto o segundo é acusado de possuir e distribuir esse material em várias plataformas digitais. Foram também detidas pessoas em Portugal, Bulgária,
Itália, Honduras, Costa Rica, Argentina, El Salvador, Paraguai, Brasil, Bolívia e Estados Unidos. Durante as buscas, foram apreendidos computadores, telemóveis, tablets e dispositivos de armazenamento digital com conteúdos sensíveis. Denominada de Operação Víbora, foi apresentada pelos investigadores espanhóis numa reunião regional organizada pela Interpol no Chile. Pelo menos 4 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas na sequência de uma nova onda de ataques russos a Kiev. Mísseis e drones atingiram a capital ucraniana ao amanhecer desta sexta-feira, deixando um rastro de destruição e medo entre os moradores. Uma notícia para acompanhar agora no Giro pelo Mundo. As sirenes de ataque aéreo voltaram a soar em Kiev no início desta manhã, anunciando mais uma investida russa sobre a capital da Ucrânia. Mísseis e drones Kamizak foram lançados sobre a cidade, resultando em pelo menos 4 mortos e cerca de 20 feridos, segundo as autoridades locais. As explosões escoaram por toda a cidade, enquanto os sistemas de defesa aérea tentavam interceptar os alvos. Destroços em queda provocaram incêndios em vários bairros, incluindo um edifício residencial no distrito de Solomansk, onde as chamas começaram no 11º andar, forçando a evacuação de moradores. No armazém atingido, os bombeiros trabalharam por horas para controlar o fogo. Também na região de Chernihiv, um drone explodiu próximo de um bloco de apartamentos, danificando janelas e portas. Muitos ucranianos procuraram abrigo em parques de estacionamento subterrâneos, prática comum desde o início da guerra. A nova ofensiva russa aumenta a tensão no conflito e reforça o apelo internacional por um cessar-fogo urgente e soluções diplomáticas. A cidade de Liverpool foi palco de um grave incidente durante os festejos do título do clube local. Na tarde desta segunda-feira, um veículo avançou contra a multidão no centro da cidade, ferindo pelo menos 45 pessoas. Segundo os serviços de emergência britânicos, 27 vítimas foram hospitalizadas, incluindo 4 crianças, e 2 pessoas estão em estado grave. A polícia prendeu um homem de 53 anos, residente em Liverpool, por suspeita de ser o condutor. E em conferência de imprensa, as autoridades reforçam que não se trata de um ato de terrorismo, mas sim de um incidente isolado que continua sob investigação. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer reagiu rapidamente nas redes sociais, classificando o caso como chocante e enviou votos de recuperação às vítimas. A ministra do Interior também expressou solidariedade, chamando o episódio de horrendo. Mais de 500 pessoas precisaram deixar as suas casas na Guatemala após a erupção de um vulcão. O vulcão de fogo, como é conhecido, é um dos mais ativos da América Central e está localizado a 53 quilômetros da cidade da Guatemala, capital do país. As emissões de cinzas e lavas de grande altitude aumentaram e deverão persistir durante várias horas, atingindo entre 3 a 7 quilômetros. Muitas pessoas podem precisar de ser evacuadas da região, uma informação avançada pelas autoridades locais. As nuvens de cinza já afetou vários voos e, junto ao vulcão, as estradas foram encerradas. Vale referir que em 2018, o vulcão de fogo entrou em erupção, causando a morte de 194 pessoas. Três jornalistas palestinianos perderam a vida em novos ataques israelenses durante a noite em Gaza. O Comitê para a Proteção dos Jornalistas fala em mais de 180 profissionais mortos desde o início da guerra. Pelo menos 10 palestinianos morreram em ataques israelenses à cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza, e entre as vítimas está o jornalista Hassam Eslaia, atingido durante a noite nas imediações do hospital Nasser.
Nasser. Os outros 3 jornalistas perderam a vida no pátio do Hospital Al-Ali, na cidade de Gaza, onde 5 pessoas morreram e meia dúzia ficaram feridas. O exército israelense afirmou que está a analisar as informações e diz que os seus alvos são militantes não civis, responsabilizando o Hamas por operar as áreas densamente povoadas. No entanto, o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos acusa Israel de um ataque sistemático à imprensa, contabilizando já 225 profissionais mortos desde o início do conflito, incluindo 30 mulheres jornalistas.